tem um tópico que eu queria tratar ainda a respeito de tonalidade. Então, as pessoas geralmente me perguntam assim, o que é o tom da música? O que é o tom na música? Geralmente a pessoa tem essa dúvida porque viu numa cifra, né? Que a música está com um tom em determinado acorde ou em determinada nota, certo? Então, ó, o tom na música pode ser muitas coisas. Então, por exemplo, o cantor errou o tom da voz. Então, ele errou uma nota, certo? Então, por exemplo, quando eu faço isso daqui, é uma nota, certo? É um tom. Então, tom pode ser nota. E daí tem um outro significado de tom, que também não é esse o da pergunta. Quando eu faço, por exemplo, de um Fá para um Sol, tem um tom. Quando eu faço de Fá para Fá sustenido, tem meio tom, certo? Então, tom pode ser um intervalo. Então, tom pode ser uma nota, tom pode ser um intervalo, certo? E daí a gente vai entrar na parte da resposta mesmo. Tom pode significar tonalidade, certo? E daí o que é tonalidade? A tonalidade é uma relação entre notas e acordes. Então, quando vem escrito, por exemplo, numa cifra, que a música está com um tom em Sol maior, significa que o Sol maior deveria ser o acorde de repouso nessa música. E que todos os acordes que estão ali presentes, eles, dentro de uma hierarquia, o mais forte é o Sol maior. Como assim? Então, por exemplo, se eu tocar uma sequência de acordes, eu vou fazer em Dó, só para quem tem uma introdução já em harmonia poder entender melhor. Então, se eu fizer uma sequência assim, Fá maior, daí Sol com sétima, ou ainda, se eu fizer uma sequência de uma escala, tem uma seguradinha na penúltima nota, e quando eu dou essa segurada, causa uma expectativa, causa uma ansiedade na gente, certo? Uma ansiedade pela resolução. Então, essa ansiedade que é causada, a gente associa a uma função chamada de dominante, certo? Toda vez que tem algo que causa uma tensão, muito provavelmente está relacionado na questão da dominante. A dominante é uma espécie de antagônico complementar à tônica. Mas e tônica, né? Tônica, tom, tonalidade, qual que é a relação? Então, quando a gente fala assim, essa música está na tonalidade de Sol maior, quer dizer que os acordes que estão ali presentes, eles induzem, eles tendem a chamar um Sol maior, certo? As notas tendem a derivar da escala de Sol maior, as notas que estão ali, as mais importantes, certo? São de Sol maior, porque às vezes a pessoa já tem uma noção de campo harmônico e acaba confundindo. Por exemplo, tem gente que acredita que Dó maior e Lá menor são a mesma coisa, e quem entende um pouco de tonalidade sabe que não. Os campos harmônicos da escala maior e da escala menor natural geram os mesmos acordes, têm as mesmas notas na escala, porém existe algo na música chamado cadência. Se você não entende a cadência e não procura as cadências autênticas, dificilmente você vai conseguir determinar com precisão qual que é a tonalidade. Então, né, é algo negligenciado. Voltando ao ponto original, certo? Então, não quer dizer que a voz do cantor vai estar na nota Sol se a música está com tom em Sol. Não quer dizer necessariamente que a música vai começar e acabar em Sol maior, certo? Quer dizer simplesmente que o acorde de Sol maior seria o mais importante nesse caso. Mas, então vamos recapitular os pontos. Então, tom pode ser uma nota, certo? Tom pode ser um intervalo de um tom. Tom pode remeter à tônica, certo? Que esse é o mais importante para você poder entender o próximo passo, que seria a tonalidade. Então, geralmente, também quando me fazem a pergunta de o que é o tom da música, as pessoas remetem àqueles programas de auditório
que tem uma banda e que alguns cantores pedem um determinado tom, certo? Que vai se ajustar melhor na voz deles ou não, o que eles acham, certo? E daí como que a banda, né, faz para acompanhar aquilo de ouvido na hora? A música, ela tem uma série de clichês, de padrões, certo? De cadências, de progressões. Então quando eu indico já, por exemplo, que a música que a pessoa vai cantar, ela está em sol maior, os músicos já vão se preparar para ajustar aquilo e chutar os acordes mais prováveis, porque existe a questão das funções básicas. Então, as músicas que estão, por exemplo, em dó maior, geralmente, obrigatoriamente, tem que ter um dó maior, certo? Que é o ponto de repouso da música, e vai ter ou um ré menor ou um fá, por exemplo, e obrigatoriamente tem que ter um sol, certo? Pode ser com sétima ou não. Uma música em dó maior tem que ter pelo menos o acorde de dó maior, que é a tônica, e um acorde de sol maior, que é a dominante dele, certo? O ré menor e o fá são uma espécie de complementos, enxertos, vamos dizer assim, que tem várias músicas que são feitas com 3 acordes e daria até para fazer com 2, certo? Mas com mais acordes tudo, né, soa mais interessante, mais variado, certo? Daí um lá menor em dó maior também pode ter, está dentro do campo harmônico, mas já é uma relativa. Dava para fazer, geralmente, né, nas músicas mais simples, dava para fazer com dó maior, mas a pessoa prefere colocar um lá menor ali para dar um charme, certo? Então, né, no caso do campo harmônico, né, dando uma passadinha superficial, em dó maior, uma música em dó maior provavelmente vai ter um dó maior, um ré menor, um mi menor, um fá maior, um sol maior, um lá menor, um si diminuto, ou um si meio diminuto, certo? Si diminuto, si meio diminuto, si diminuto de tétrade e dó maior, que sobre cada nota da escala se forma um acorde, certo? E no caso desse sétimo acorde, por ser um diminuto, ele é muito parecido, se a gente for sentir as notas, ó. Esse daqui é um si diminuto, por exemplo. Já esse daqui, ó, é um sol com sétima. O sol com sétima contém as notas do si diminuto, ou seja, né? E geralmente o si diminuto ele está fazendo a função de substituto da dominante. Então acaba que as pessoas nem utilizam muito esse sétimo acorde, certo? O sétimo grau do campo harmônico. Mas, teoreticamente, né? E nas músicas, vamos dizer assim, mais sofisticadas, é comum que tenha um acorde diminuto, certo? Que sempre, né? Predominantemente, ele vai partir do sétimo grau da escala, certo? Tanto da maior quanto da menor harmônica. Então, eu espero que isso tenha sido útil, certo? Sobre essa distinção do que é o tom. Então, ó, tom pode ser uma nota, tom pode ser um intervalo. Tom é o nome da função de tônica, certo? Que seria o acorde ou nota de repouso que tem uma função central na música de estabilidade, de causar a impressão que a música começou ou terminou, certo? Sem a tônica, a gente não sente paz, vamos dizer assim. A gente não sente que o padrão teve uma completude, certo? Se eu pegar e fazer aqui por exemplo, ré com sétima, sol com sétima, agora sim, certo? Ó. Então se eu não tocar depois do acorde com sétima o complemento que ele pede, certo? No caso de um sol com sétima, ó, resolveu. Se eu parar no sol com sétima, resolvi de uma maneira diferente, mas não é a expectativa original, certo? Ó. A gente sempre está esperando algo. Isso é típico do tonalismo, certo? No tonalismo, a gente sempre tem uma tonalidade que é maior ou menor, certo? Varia de modo, maior ou menor. E a gente tem a expectativa, certo?
de que uma nota vai ser mais importante. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo assim que possível. E até uma próxima.